Então, um dos primeiros, ou o primeiro segredo que a gente vai tratar aqui é a questão do diálogo. Você precisa ter um diálogo com o proprietário da obra. Você tem que falar com o proprietário da obra ou tem que falar com o representante da obra, né, do dono daquela obra, para que você possa compreender quais são os seus objetivos, para que você possa compreender aquilo que o proprietário ou o representante espera que você faça e para que você possa então se posicionar de maneira adequada durante todo aquele trabalho, durante todo aquele processo de construção. Então, e fica claro que, né, o Neemias ele ora a Deus e conversa com Deus e pede a Deus. A gente vai ler novamente esse texto. Então ele conversa com Deus, ele tem um momento de reflexão, ele tem um momento de dor ali com Deus, ele vai falando com Deus. E em um determinado momento ele fala com o rei, e o rei naquele momento ele também era uma espécie de representante de Deus, porque Deus usou esse homem. Você vai ver no decorrer desse texto, né, de toda essa mensagem, você vai ver que Deus usou esse homem e ainda vai usar muito para que os planos dele de reconstruir a cidade de Jerusalém fossem bem executados. Né? Então é importante que você compreenda isso, o papel que você tem nessa obra, e também é importante que você compreenda que você precisa conversar com o dono da obra. Então, para que a gente tenha esse diálogo com o dono da obra, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler a palavra, ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia para que a gente possa entender, para que a gente possa ter um diálogo aberto com aquele que é o nosso Senhor. Então, lá em Neemias, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, versículo 4 e 5. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Então entenda, a primeira coisa que você precisa fazer é conversar com Deus. E conversar com as pessoas as quais Deus envia você. E muitas vezes Deus envia pessoas até você. Não é só você ir até elas, mas Deus envia pessoas para falar com você, para que o seu projeto de vida, para que o seu ministério, para que a sua existência seja mais favorável, seja mais aprazível. Né? Você foi realmente feito para dar um fruto, para ser usado por Deus, para ter um propósito específico e para realizar determinadas obras. Para que isso aconteça, você precisa pautar todas as suas decisões, todas as suas decisões na palavra de Deus. Muitas vezes nós, na palavra de Deus, lendo a Bíblia e escutando Deus através do Espírito Santo, muitas vezes nós negligenciamos isso, né, e acabamos não aproveitando tudo o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Então, se você puder ler junto comigo em Neemias 2, versículo 12, diz assim, Neemias 2, versículo 12, diz: saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Então, quando nós entendemos o que Deus deseja, né, quando nós buscamos a sua orientação, fica claro a gente qual é o objetivo específico em um determinado momento.
Agora, se você não procura, se você não fala com Deus, você vai viver a vida indo de um lado para o outro sem saber exatamente qual é o seu destino, sem saber exatamente para onde você está indo. Né? Então, é importante que você, antes de tomar decisões, antes de realizar determinadas coisas, você tenha a disposição de perguntar ao Senhor e aguardar a sua resposta. Foi o que o Neemias fez. Veja, ele já tinha acabado, ele falou com o rei, ele recebeu uma série de orientações e recebeu algumas coisas que seriam úteis para a construção ou reconstrução da cidade. E aí quando ele chega, ao invés de ele simplesmente começar a fazer a obra, ele pega e sai junto com alguns amigos, sem contar nada para ninguém. Ele sai junto com esses amigos, com esses companheiros, e ele vai e examina o que está acontecendo. E ele coloca tudo isso diante de Deus. Para quê? Para que ele possa entender o que Deus deseja, para eles aguardar, né? O que na verdade ele estava fazendo era observando tudo, aguardando a opinião e a direção de Deus. Né? A opinião talvez não seja muito adequado, mas a direção de Deus para aquela determinada obra. E como que a gente faz isso? Como você pode fazer isso? Como que você pode fazer para entender especificamente, claramente a vontade do Senhor? Você tem que, como eu falei antes, aguardar o direcionamento dele e meditar nisso. Meditar nessa palavra, meditar naquilo que Deus está falando para que você tome as decisões corretas e para que você aplique isso de maneira adequada nesse projeto, na sua própria vida. Então, só que eu não quero ficar só nesses textos, não é apenas esses textos, mas se você ler comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 5, você vai entender o que Deus faz, e como Deus age. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Deus dá sabedoria a quem busca a sabedoria dele. Ponto. Deus dá sabedoria, basta que você procure por sabedoria. Deus dá essa sabedoria a você. Você precisa procurar essa sabedoria, você precisa meditar e você precisa pedir. Pedir realmente, você precisa pedir essa sabedoria. Há um outro texto, o texto de Salmos 119, versículo 105, e esse salmo diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, para que eu possa compreender, para que você possa compreender especificamente e claramente o que Deus deseja de você e para você, você precisa meditar, estudar constantemente a palavra de Deus, se debruçar na palavra do Senhor e procurar entender então o que Ele deseja realizar na sua vida. Veja, eu não estou repetindo frases prontas, eu não estou falando algo vazio, algo sem um estofo de vivência, eu estou falando aquilo que eu vivo e aquilo que eu vejo Deus realizando na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas deixaram de fazer grandes coisas e eu mesmo já perdi algumas oportunidades por não meditar, por não buscar a oportunidade e o entendimento que Deus estava me oferecendo. Ao passo que se nós nos debruçamos na palavra do Senhor e profundamente, sabe, nos dedicamos a entender, a procurar entender o que Ele deseja para nós, nós vamos ter um sucesso que talvez a gente não tivesse, ou com certeza não teríamos antes. Eu quero compartilhar alguns outros textos, pelo menos mais dois, mas um deles está lá em Provérbios.
Provérbios 15, versículo 22. Provérbios 15, 22, a palavra diz: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Ou seja, quando nós buscamos realizar algo, nós precisamos, por isso que eu falei antes, nós precisamos ter um diálogo aberto com o dono da obra. O dono da obra claramente é o Senhor. Ele nos colocou aqui na terra, ele nos deu um objetivo para realizar, ele nos deu coisas a fazer, ele nos deu coisas a fazer. E essas coisas que ele nos deu a fazer serão completadas de acordo com a sua própria vontade. Ao passo que, se nós planejamos, mas nós não buscamos o entendimento, não buscamos conselho naquele que pode realmente nos oferecer conselho, a gente vai fracassar, né? Nós fracassaremos. Agora, se você olhar comigo também em Salmos 37, versículo 30, Salmos 37, versículo 30 diz assim: o justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Então, quando a gente busca entender o que Deus tem realizado, tem para realizar na nossa vida, não somente nós seremos favorecidos pelos conselhos que alguém nos der ou que Deus nos der, mas também seremos instruídos por Deus a ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor, uma vida mais profunda, uma vida mais abundante. Se você puder ler comigo Provérbios 3, versículos 5 e 6, Provérbios 3, versículos 5 e 6, você verá o seguinte, onde ele diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, né? Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Então, nós precisamos buscar conselheiros que nos ajudem. Nós temos também que ter a disposição de sermos nós conselheiros para alguém em um determinado momento. E nós temos que também entender que Deus nos oferece guarda, Ele nos oferece proteção em tudo isso que nós temos vivido. E eu quero que você veja isso comigo. Eu quero que você veja isso comigo aqui nesse texto de Neemias, capítulo 2, versículo 4 e 5 novamente, e diz assim, vou ler novamente esse texto, já lemos antes, mas diz assim: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Quando nós entendemos qual é o nosso objetivo, qual é o destino das nossas ações, certamente nós vamos encontrar em Deus a coragem para falarmos o que precisamos falar. Veja, o Neemias era alguém importante, mas ele não era o homem mais importante naquele reino. E ele estava diante do homem mais poderoso do mundo naquela ocasião. E ele estava servindo a mesa, e a obrigação dele era, com alegria, realizar todas essas tarefas. Mas ele estava entristecido. Então ele, cheio de coragem, oferecida por Deus, ministrada por Deus, ele se apresenta àquele homem e diz: olha, eu preciso fazer isso. Eu preciso transformar a vida das pessoas que estão na minha terra natal, na terra dos meus antepassados. Me envia para aquele lugar. Certamente, se você parar para ouvir a voz de Deus, você vai entender que Deus tem um objetivo específico para a sua vida. E certamente você vai entender que você pode ser enviado por Ele para realizar grandes coisas.